Bom, então, boa noite. Muito obrigada pela inscrição e presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Eu preparei esse mini curso sobre a mediação de conflito com muito amor, com muita dedicação e principalmente com muita esperança. Eu espero que no final da minha apresentação dessa noite, quando vocês desligarem essa conexão, que vocês estejam, de alguma maneira, mexidos, emocionados, reflexivos e, acima de tudo, inspirados para um novo recomeço semana que vem, quando eu, vocês, quando cada um de nós aqui vamos pisar novamente o chão da escola. E se eu conseguir que um de vocês, apenas um de vocês, por um segundo que seja, durante alguma situação de conflito ou violência durante esse retorno às aulas, se lembrem de alguma palavra que eu tenha dito aqui durante essa apresentação. Então, o meu objetivo foi cumprido. Porque não tem nada mais bacana para um professor do que ele ser lembrado por algo de bom que ele causou na vida de alguém. A Bruna já me trouxe essa questão levantada sobre o uso da máscara. Eu vou abrir falando dessa questão, então, primeiro, porque eu acho que é muito pontual isso, pela realidade que a gente está vivendo. Na escola aqui pública do Estado, onde eu tenho uma turma de educação de jovens e adultos, é um trabalho voluntário que eu faço com eles aqui, mas eu fiquei um período durante o dia, no retorno, para dar uma conhecida nessa moçada, porque antes eles estavam indo, não sei se foi assim também com vocês, por número par, uma turma par, depois uma turma ímpar, aqui foi assim que foi organizado, né? E a gente vai conhecendo, reconhecendo os rostinhos, porque como nós ficamos muito tempo distantes, a gente acaba vendo o quanto eles cresceram, né? E mudam, a gente vai mudando muito rápido. A gente envelheceu, né? E eles ficaram mais jovens. E o uso da máscara é muito normal essa questão, né? Eles têm muita dificuldade, porque quando eles estão em grupos, eles descem para falar com o colega, aí você chega perto, ele sobe a máscara, vai para o intervalo, e aí você fala a máscara, ele fala, não, estou comendo, estou comendo. Não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece muito aqui no intervalo. Você vai chegando, ele levanta-se alguma coisa, eu estou comendo, estou bebendo, né? E eu vi muitas colegas em situação de embate, sabe? De embate, de cobrar, porque você perde a paciência natural da gente, né? Isso é natural de nós somos humanos. Você vai cobrar a primeira, vai cobrar a segunda. É o mesmo camarada, quando chegar a terceira vez, você fala, poxa, já te chamei a atenção uma, duas, três vezes e você está aí ainda, tá, não sei. E isso não funciona. Isso não funciona assim. Foi muito difícil para eu convencer as minhas colegas que isso não funciona. Aí eu fiz um encontro lá com elas, porque elas queriam saber se eu já conhecia essa moçada do dia, né, e da tarde, e não é pessoas com quem eu convivo, porque eu convivo com o pessoal da noite. Como é que eu consegui fazer com que eles me respeitassem, usassem a máscara e tudo? E não tem mágica, não teve nada. O que eu fiz foi criar vínculo. Você tem que criar vínculo. Se você criou vínculo, ele faz o que você quiser. Então, primeira abordagem, eu trouxe um pouco disso quando eu trouxe a questão do diálogo na escola. A abordagem, ela tem a ver com a tua emoção, com o tom de voz, com o gestual, como você se aproxima dele. Tudo isso constrói um vínculo. Se você chega com ele com a autoridade de professor que a gente tem, dizendo, põe a máscara, até porque faz parte dele, isso do conflito, ou ele vai dizer, depois eu coloco, ou vai sair andando, ou ele vai colocar e vai fazer graça, vai tirar, os coleguinhas vão dar risada. Quando você virar, ele coloca. A hora que você, né, ele tira de novo. Sabe essa provocação? Ele vai fazer isso. Você tem que ganhar no vínculo. Então, por favor, é exatamente assim. Por favor, põe a máscara, me ajuda. Olha, eu vim para cá, eu também estou trabalhando, entendeu? Me ajuda, por favor, põe a máscara, eu também estou cansada, estou o dia inteiro. Me ajuda. Esse me ajuda faz toda a diferença. Porque ele vai se sentir responsável. Sabe quando você dá responsabilidade para alguém? Ele se sente responsável. Poxa, o professor está pedindo a minha ajuda. Entende? Pô, me ajuda, põe a máscara, por favor. Sabe o que aconteceu aqui comigo na escola? Os colegas começaram a cobrar de quem estava sem máscara.
Pô, a professora já falou com você 2, 3 vezes, põe a máscara aí, meu. Eles começam a cobrar dos colegas. O que custa? Pô, ela já pediu para você, põe a máscara. Por quê? Porque você criou vínculo. Então, criem vínculos. Não vai ser no primeiro dia, não vai ser no segundo dia. Vínculo é igual a relação que você tem com um amigo. Você não vai fazer amigo. A pessoa que você conhece hoje não vai virar teu amigo no primeiro dia. Você vai construindo essa relação de confiança. É a mesma coisa na escola. A escola é nosso mundo. A gente vai criar vínculo. Criou vínculo, pronto. Você ganhou ele. Essa é a minha única dica. Construam vínculos. Tá bom? Deixa eu ir lá na minha aula, que eu estou muito atrasada. Então, eu vou começar aqui. Espero que seja proveitoso. Eu gosto sempre, quando eu começo as aulas, principalmente essas aulas que são mais pesadas, porque a gente vai falar de violência, a gente vai falar de conflito. Eu gosto muito de pedir, por favor, para que vocês anotem as dúvidas. E quando eu terminar a apresentação, a gente conversa. Porque senão eu posso perder a minha linha de raciocínio, e aí aquilo que eu trouxe de bacana para apresentar para vocês pode deixar a desejar. Então, anotem as dúvidas, e aí, no final, a gente abre, e aí eu estou à disposição para ajudar a tirar dúvida, trocar, que é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender uns com os outros. Tá bom? Então, vou fechar minha câmera para não atrapalhar. Bom, então a gente vai começar aqui falando sobre o tema dessa nossa aula, que é a mediação de conflito. Antes da gente falar sobre a mediação de conflito, ou técnicas restaurativas de paz, eu sempre bato na tecla de paz possível, né? A paz, ela é possível para determinados lugares de acordo com a realidade que ela se apresenta. Ela não é um ideal, ela é uma possibilidade. A gente tem que entender antes sobre a violência e os diversos contextos e origens dela. O assunto da violência, ele não se esgota, ainda que nós estejamos todos expostos a ela diariamente, uma vez que a manifestação da violência, ela se dá em diversas e diferentes situações. Estou mexendo num computador que não é o meu. E eu acho que ele está me derrubando. Espera aí, gente. Vou chamar uma universitária aqui, que é minha filha, para me ajudar. Eu não tenho MacBook, não sei se vocês têm, eu não sei mexer no MacBook. Infelizmente, não vou saber te ajudar. Pera lá. Foi. Não foi, menina. Não foi, não. Pera lá. Calma. Vamos lá de novo. A gente põe... Como é complicado a gente mexer no que não é nosso, não é? Vamos ver se agora foi? Foi. Pronto. Bom, a gente não pode ignorar que a violência, ela tem cor de pele, etnia, classe social e território. As crianças pretas, pobres e periféricas são a sua maior vítima. Esteja você em uma escola pública de São Paulo, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, não importa. Os números e os fatos serão irrefutáveis se a sua unidade escolar estiver em uma região de periferia. A violência, ela descortina essa desigualdade, e compreender essa realidade é fundamental para a execução da mediação e das práticas restaurativas.
Eu trouxe para vocês dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do censo de 2018 e do 2019. Ele vai traduzir em números essa realidade violenta que eu narrei para vocês. A gente tem aqui nesse gráfico, aqui em azul, no primeiro, infelizmente aqui apagou agora, não sei porquê, mas enfim, o índice de mortes por causas indeterminadas, mortes violentas, por variável selecionada. Então, eu trouxe mulheres, por exemplo, né? Em 2018, que é os dados em azul, o número era de 68,4%, tá? De violência praticada contra mulheres. Em 2019, esse número subiu para 100,5%, um aumento de mais de 21%. Em negros, pessoas negras, os números em 2018 ficavam na faixa de 15,5%. Em 2019, foi de 29%, o que significa um aumento de mais de 47%. Os não negros era de 40,4% em 2018, 61,8% em 2019, e o aumento foi de 22,6%. Se vocês olharem o aumento de não negros para o aumento de negros, a diferença é absurda. Sobre a população jovem, a violência ela era de 8,2% em 2018, ficou em 18,2% em 2019, o que é um aumento de mais de 57%. Se a gente junta essa juventude em etnia, eu acho que os números, eles falam por si. Esses números que eu trouxe, o IPEA, ele mapeia o Brasil. Eu não estou falando de um estado aqui, eu estou falando de um país. Tá? Quando a gente fala de conflito, os conflitos, eles podem ser evitados? Os conflitos, eles fazem parte da natureza humana. E nós estamos constantemente buscando alternativas para, se não evitar o conflito, pelo menos aprender a lidar melhor com eles. A maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e lidamos com os desafios é o que torna possível instaurar uma cultura de paz e respeito. E é exatamente isso que não é possível iniciar um diálogo acerca da cultura de paz, da mediação de conflito ou de qualquer outra prática restaurativa sem considerar um processo em educação de direitos humanos. A formação humana do educador, ela não pode ceder ao reducionismo formativo dos seus respectivos cursos, ou seja, nós não somos apenas um conjunto de didática, aulas e disciplinas curriculares. Nós somos promotores dos direitos humanos para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Lembrando, como eu coloquei lá no começo do slide, que Vocês ouviram? Não? Valéria? Tá sem som. Avisar ela. Não, fala de novo, Valéria. até onde vocês me ouviram? Somos promotores dos direitos humanos. Isso. Sim, nós somos promotores de direitos humanos para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Vocês me ouviram até aí? Uhum. Tá ótimo. Eu falei lá no começo que a educação ela está presente na Constituição como direito social. Tá? Aqui, eu trouxe para vocês essa imagem, que são dois pequenos aqui. É a realidade de duas pessoas do dia a dia, duas crianças. Se vocês olharem, eu gosto muito das imagens, porque tem toda uma mensagem. Se vocês olharem que a professora ela está na altura das crianças, vocês conseguiram perceber isso? Estão me ouvindo? A última coisa que a gente ouviu foi que vocês conseguiram perceber isso. Tá.
Então é isso. Eu vou seguir aqui. Se vocês não tiverem me ouvido, vocês me interrompam, tá bom? Ok. Ok. Então, assim, ela está na altura das crianças. Quando eu falei lá atrás que a gente precisa prestar atenção na maneira como a gente conversa, quando a gente vai criar vínculos, e que tudo transmite diálogo, eu estou falando disso. Eu estou falando de uma mensagem. Aqui ela está fazendo uma mensagem corporal. Ela está na mesma altura das crianças, olhando no olhinho delas. Isso é muito importante. Quando você fala de pé para uma criança, ela tem que olhar para cima. Isso já é uma barreira de diálogo. Então, isso é muito importante. Quando a gente olha para essa imagem, a gente tem que perceber isso. O que ela está fazendo aqui? Ela está na altura das crianças, olhando para o olhinho dela. Tá? A escola, ela é palco de uma diversidade de conflito, sobretudo os de relacionamento. Porque nela a gente vai encontrar pessoas de diferentes idades, origens, gêneros, etnias e condições socioeconômicas e culturais. Todo mundo na escola tem que estar preparado para o enfrentamento dessa diversidade, dessas diferenças e das tensões que isso implica. Essa convivência, ela pode, muitas vezes, gerar um dissenso, uma desarmonia e até uma desordem. E é por isso que a gente tem que ir para esse enfrentamento. Claro que a gente tem que estar preparado para esse enfrentamento. Eu trouxe os poderes presentes na relação aluno-escola a partir da leitura e análise de fotografias escolares. A leitura e análise fotográfica, ela mostra que a ordem e a disciplina são fatores constantes no cotidiano escolar. Por meio dele, são estabelecidas as situações de hierarquia e autoridade. Isso caracteriza as relações de poder entre o aluno e a escola. Isso pode ser percebido na disposição das turmas, na interação, no arranjo dos corpos durante as atividades escolares e na organização do trabalho. Vocês olharem a sala de aula, Falhou de novo, Valéria. Se vocês Caiu. olharem a sala de aula, de 1954, que está aqui à minha esquerda, ela é a mesma sala de aula de 1975. É a mesma disposição. As carteiras enfileiradas, os alunos, um atrás do outro. Essa relação, essa disputa, lembra muito uma questão de conduta. Vocês percebem isso? É uma relação de ordem e de conduta mesmo. Tá? Vou mostrar para vocês agora uma sala de aula de 2018. Como vocês podem perceber, não mudou absolutamente nada. A gente chama isso, essa relação do professor, né, como uma relação de poder que está dentro do currículo oculto. Vocês já ouviram falar em currículo oculto? Que são aquelas normas de conduta que não são dialogadas, elas não são compartilhadas, mas que existem. Né? Quando a gente pensa nessa sala, nessa escola, a gente enxerga que a direção ela vai exercer o seu poder sobre a coordenação, professor, estudante e demais funcionários. A coordenação, ela exerce o seu poder sobre os professores e os estudantes. Os professores exercem o seu poder sobre os estudantes. E os estudantes exercem o seu poder sobre outros estudantes. Nessa escala, a gente percebe, de maneira bem simples, que a prática da violência também ocorre por uma questão de disputa e protagonismo dentro da escola. Vou voltar aqui para vocês perceberem. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto bastante. Ele diz assim, que o professor autoritário Valéria, tá travando de novo. Quem sabe tu coloca um fone de ouvido com fone? Será? Será lá?
Peraí, Vamos ver. vou tentar. Peraí, vou conectar. Vamos ver aqui, gente. Eu acho que é a internet, sabe? Porque Pode hoje... ser. Parou em Deve o estar bem. professor autoritário. Tá me Vou, ouvindo? vou colocar para carregar o meu celular, que ele tá, Tá, tô te ouvindo. Aham. Melhorou ou piorou? Tá ótimo o som. tá ótimo. Tá bom? Tá. A Uhum. internet, gente, me desculpa, mas a gente ficou sem internet aqui uma parte da manhã desde ontem. É, Então, ela antes estava bom voltou. também, só estava dando essas falhas aí, mas tá ótimo, Então, mas tá? é difícil, né, para compreensão. Sim, tranquilo. Então, a relação, o Paulo Freire, eu estava dizendo que ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica essa relação de poder na escola. Ele fala aqui, o silencioso, o professor competente, sério, o incompetente, o irresponsável, o amoroso, professor que tem raiva do mundo e das pessoas, que é frio, que é burocrático, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua marca. É uma fala do Freire de 96. A gente precisa pensar nisso. A gente sempre, de alguma maneira, vai deixar nossa marca. A grande questão é, qual é a marca que a gente está deixando? Eu vou falar um pouco sobre diálogos e práticas restaurativas. O que a gente chama de práticas restaurativas são maneiras de gerenciamento de conflito. Utilizamos técnicas de comunicação não violenta, que tem muito a ver com aquele slide que eu mostrei daquela professora com as duas crianças, para estabelecer uma comunicação entre o facilitador e os sujeitos envolvidos direta ou indiretamente no conflito. Esse processo de gerenciamento de conflito, ele busca uma melhor compreensão, reflexão, restauração e também a responsabilização, uma vez que os envolvidos decidem coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes do ato danoso e suas implicações para o futuro. Quando a gente fala nisso, a gente não pode pensar que só porque a gente está tratando de uma prática restaurativa, a gente não vai responsabilizar o estudante. Ele tem que entender que ele tem responsabilidades e que as ações, elas impactam em consequências e que responder por elas faz parte do processo dentro da escola e fora dela. Você não tá te ouvindo, Valéria? Estão me ouvindo Parou agora? novamente. Dentro da escola e fora dela. Exato, dentro da escola e fora dela. Os princípios e valores das práticas restaurativas, eles têm se revelado muito importante nas escolas para criar uma cultura de diálogo, de respeito mútuo e de paz. Toda essa ação, ela gera o fortalecimento daquilo que eu disse, dos vínculos e dos laços afetivos. É muito importante compreender que as nossas atitudes podem reverberar na vida de outras pessoas e que a gente tem que se responsabilizar, porque isso faz parte do processo restaurativo, que foi o que eu falei para vocês em relação tanto às crianças quanto com os jovens. Essas práticas, é muito importante a gente ressaltar, elas não são soluções para todos os problemas. Elas são ferramentas úteis para possibilitar uma melhoria nos relacionamentos, uma abordagem mais inclusiva e colaborativa, o resgate do diálogo, o fortalecimento desses vínculos escolares, familiares também e comunitários, além de instaurar uma prática não punitiva na resolução dos conflitos. Vocês olhem essa imagem, a gente tem aqui um círculo. Tem uma pessoa aqui no meio, os jovens, eles estão sentados confortavelmente. Para a gente poder instaurar uma cultura de diálogo com jovens, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Uma delas é a exigência de que eles sentem eretos,
olhando para frente, sem conversar, sem trocar alguma palavra com o colega do lado. Isso aqui é um círculo restaurativo. Você pode ver que eles estão sentados em cima de uma bancada, em cima de uma mesa, com o pé numa banqueta, pé para cima, um do lado do outro. Tem uma mocinha ali que está até com uma mantinha ali nas costas. Isso tudo aqui é um círculo restaurativo. Eu fiz um e-book que eu vou, no final da nossa segunda aula, compartilhar com vocês. E na segunda aula a gente vai tratar como é que a gente vai fazer isso aqui. Porque eu trouxe um slide para vocês, pelo menos, visualizarem hoje uma dessas práticas. São muitas. Eu trabalhei 3 práticas com vocês para a próxima aula, e essa é uma delas. O círculo de paz é uma delas. Diálogo, gente, é troca de entendimento. Quem inicia tem que procurar o retorno da outra pessoa, para saber se a mensagem for recebida e compreendida, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, percebem? Quando eu pergunto, estão me ouvindo? E vocês me dizem, não, peraí, coloca um fone para a gente te ouvir melhor. Isso é um diálogo, porque isso é uma troca. Além das palavras, quando a gente está na escola, a gente tem que entender que faz parte do diálogo as nossas emoções, o nosso sorriso, o nosso olhar, o nosso gestual. Tudo isso constrói um diálogo. E, às vezes, esse olhar, esse sorriso, ele significa mais, ele é muito mais relevante do que a própria palavra. A gente precisa entender isso porque essas crianças, esses jovens, quando eles vão para a escola, eles vão buscando muito mais do que só uma unidade curricular. Muito mais do que uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de história. Eles vão buscando existência. E somos nós que contribuímos com essa existência. Quando a gente fala em mediação de conflito, e a gente fortalece esse vínculo, e a gente traz esse protagonismo, a gente olha e reconhece essa criança, esse jovem, ele não muda só na escola, ele muda também na família, nas relações com a família, na relação com os colegas, na relação com a vida, com a comunidade, com o meio social. Por isso que é tão importante a gente trabalhar uma cultura de paz e de não violência dentro das escolas. Para finalizar minha fala, eu quis apressar aqui porque eu sei que eu atrasei e eu quis andar um pouco rápido, mas eu estou aberta para a gente trocar. Eu trouxe um vídeo de um filme que eu gosto muito. Eu sempre levo esse vídeo desse filme para a escola. Ele está no YouTube. A íntegra dele tem mais de 1 hora. Eu trouxe um trecho dele, pequeno. O nome dele é Nunca Me Sonharam. Ele traduz um pouco de tudo que eu busquei compartilhar com vocês essa noite. As nossas crianças e os nossos jovens, eles precisam que a gente olhe para eles com confiança, com entusiasmo e com coragem para possibilitar essa escola dialógica e voltada para essa cultura de paz. Vou colocar aqui o filme para vocês. Nunca me sonharam ou Nunca me nunca me sonharam. olharam? Nunca me sonharam, isso. Tá sem volume, Valéria. Peraí. Não, hoje a vida tá dada para ele. E agora? Acordar, atravessar o rio e vir para a escola. Tá com volume? Sim. Tá ótimo. Peraí que eu vou voltar. Esse filme é muito lindo e eu quero que vocês assistam do começo. Vamos lá. Mas qual jovem que pode sonhar? Qual jovem que tem capacidade, tem tempo para sonhar? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida tá dada para ele. É acordar, atravessar o rio e vir para a escola.
achar um lugar mais legal do que dentro da escola. Era meio pesado para mim. Eu tinha que pegar um trabalho 4 horas da tarde e sair, às vezes, 1 hora da manhã, 2, 3. Entendeu? A gente fica mais tempo aqui com os professores, com o pessoal, do que com o nosso pai, porque em casa eles vão trabalhar de manhã, volta de noite e a gente não vê ninguém. Os 50 minutos, ou 1h30 de aula, é um tempo onde você está ali num conflito doido que aquilo ali acaba e o tempo não acaba. A contagem é regressiva, né? Para a maioria dos professores. E você não consegue perceber que ali tem dezenas de sonhos, dezenas de frustrações, dezenas de não sonhos, de não possibilidade de sonhar. Todas elas dentro da sala de aula. Eu acho que a coisa está tão mal arrumada na educação brasileira que a gente está no limite de explodir. Eu gosto da frase do Sartre, né? É o que eu fiz daquilo que fizeram de mim. Você tem um problema, você está ferrado, o mundo te espezinha, não te dá oportunidades. Aí o que você faz? Senta e chora? Ou você vai partir para a luta e tentar resolver o problema? Eu resolvi partir para a luta. O que vai fazer com que esses estudantes percebam que é legal entrar em sala de aula e que esses professores percebam que quando o estudante entra em sala de aula, ele não está abrindo uma jaula, ele está entrando para uma diversão. Eu entro em sala para me divertir. Eu tenho que pegar aquela galera que era a pior galera que tinha na escola. Rendimento baixíssimo, disciplina zero, agressividade, quebrar, bomba no banheiro. Eu falei, eu quero esses 17 moleques comigo. Eu falei, gente, vem cá, quero conversar com vocês. Levei os 17 para a biblioteca. Eu falei, olha só, eu conheço um amigo que tem um CT, Centro de Treinamento de Esportes, em Guaratiba. Ele quer um torneio, ele quer um time da escola. E vocês são o meu time. Eles, mas como assim? Vocês são o time da escola. Você joga bola? E jogo, sou fera. E começou aquela bobeira toda, joga. Eu falei, então vamos ver. Não tem treino, não tem nada. É sábado agora, vestir a camisa e vamos embora. Aluguei um ônibus, um amigo, falei, ó, me presta o ônibus. Se um dia eu tiver dinheiro, eu te pago. Então trouxe o ônibus, botei lanche no ônibus. Sábado, levei ele já para Guaratiba. Cheguei lá, o futebol rolando. E eles chegaram, caraca, um campo oficial, tudo bonito. E aí jogaram bola, perderam. Aí foram pro vestiário, né, derrotados. Aí eu peguei devagar no vestiário. Eles, caraca, conversa deles. Caraca, decepcionamos o diretor. A gente falou que ia ganhar, viemos aqui, o diretor acreditou na gente e a gente perdeu. Aí eu entrei. Aí falei para eles, ninguém perdeu aqui. Todo mundo ganhou. Vocês continuam sendo a equipe da escola. Agora a gente vai começar a treinar. E eu quero falar para vocês o seguinte, vocês perderam por quê? Porque vocês não estudaram. Porque qual é o resultado de um bom jogo? Quem é que ganha o jogo? É quem treina mais. Esses moleques que vocês jogaram com ele treinam todo dia. Todo dia estão aqui treinando. Então vocês agora têm que começar a treinar para a gente poder ganhar. Aí naquele dia à noite, o Guilherme falou assim, caraca, ninguém nunca acreditou em mim como o André acreditou. E dali para cá, esses moleques, 60% deles passaram de ano, 20% estão em dependência em alguma disciplina e os outros 20% ficaram reprovados. Porque tinha que ficar reprovado. Eu queria salvar o mundo e nem vou conseguir. E nem é a minha pretensão. Mas eles perceberem que eles mudaram de vida e alguém acreditou neles, foi a deixa para eles mudarem. Esses moleques hoje na escola são os mesmos que não depredam mais a escola, inclusive ajudam a escola. Semana passada, eu pintando a sala, um deles veio, professor, quer que a gente ajude? Aí vieram para ajudar a pintar a sala. Então, o rendimento está ligado diretamente à gestão, está ligado diretamente a como você trata o aluno. Ele, além de diretor, ele também é o nosso amigo, nosso parceiro. Ele brinca, quando ele tem que dar bronca, ele dá bronca, puxa a orelha. Mas, acima de tudo, é nosso amigo também. As metas não devem ser o norte, aquilo que vai nortear o seu trabalho todo santo dia. Ela é para onde você vai. Agora, você vai para ela naturalmente se você faz o seu trabalho como ele tem que ser feito. Eu olho para essa escola, eu vejo como essa escola tem que ser daqui a 10 anos. As metas vão ser cumpridas porque a escola não pode estar como ela está hoje. Na escola,
o que é tão bonito? O que eu acho que é tão interessante? O que eu acho que eu levo dessa gestão? É eu poder sair daqui e ter deixado, não eu, mas um grupo de pessoas que acreditou no que eu fiz, que acredita no que se faz e que pode, a partir do que eu estou fazendo, acreditar que a educação é possível. E aqui a educação é possível. Ela deixa de ser possível quando ela passa para o primeiro e pelo segundo escalão da política educacional. Na escola, ela é possível de acontecer. Ela acontece na escola. Há pouco tempo eu só queria ser via aeronáutica, mas agora eu já quero fazer química, eu já quero ingressar no teatro. É um pouco difícil, mas física é muito difícil, muito chato. Não, física não, mas eu quero. Eu espero me formar em curso de pilotagem. Quem quer ser meu saída? Eu acho que se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Então, Eu votaria. E foi. Gostaram? É lindo, né? Eu acho lindo demais esse filme. Eu sempre coloco ele na escola e eles ficam olhando assim um para o outro. Toda vez que eu passo, eles ficam assim, olhando um para o outro. É como uma identificação. Nossa, é verdade. Nossa, é mesmo. Porque eles fazem isso, já perceberam na escola como é que é? Quando você está falando alguma coisa que faz sentido, eles olham um para o outro. Eles não falam, mas o olhar diz, é mesmo, não é? Bom, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. A nossa próxima aula, a gente vai aprender na prática como é que a gente trabalha essa mediação de conflito. Como é que a gente instaura os círculos restaurativos e os círculos de paz. E aí eu vou disponibilizar isso tudo para vocês. Eu fiz um e-book eu fiz o meu melhor. Eu não sou profissional de e-book, mas eu quis fazer porque eu queria que vocês tivessem esse material em mãos, para que vocês pudessem olhar, consultar, marcar alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que ter ferramenta. E, às vezes, só de memória, anotar alguma coisa ali, fica um pouco mais complicado. E tendo um material em mãos, ajuda bastante. Muito obrigada pela paciência de vocês. Eu sei que ficou falhando a conexão. E eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma crítica, vamos trocar. Valéria, eu achei excelente, né, toda a sua colocação. Esse filme eu já marquei aqui para procurar, para passar para os meus alunos, né? Eu costumo sempre trabalhar com eles assim, de igual para igual, mostrar a eles que eu não sou a dona da verdade, né? Eu não gosto dessa postura autoritária, mas muitas vezes já percebi assim olhares críticos de colegas, né?
porque eles ainda acham, e colegas novos, né? Porque eu já me acho velha, porque eu vou fazer já 57 anos, sábado. Então, eu já me acho velha, né? Mas colegas novos que me olham assim, um olhar crítico, porque eu procuro ser amiga. Eu digo a eles que eu sou uma amiga professora, e não uma professora só, né? Então, eu procuro saber o que está acontecendo, quando eu vejo uma carinha mais triste, o que aconteceu, está com algum problema, quer dividir, dou meu celular, meu WhatsApp para todos eles, né? Eu comecei no Estado, porque assim, quando eu comecei a trabalhar, eu era da rede privada. Eu tenho toda uma história na rede privada, no Salesiano. Eu acho que vocês conhecem, né? A Sim, rede Salesiana. sim, Então, na rede Salesiana, eles têm tudo. E também nós também temos materiais para tudo. E na rede pública, eu comecei em 2017. Foi um choque para mim quando eu entrei na rede pública, porque é o oposto, né? sim, Eles não têm nada, sim, nada em todos os sentidos, né? sim. Na escola e na família, material, amor, respeito, eles não têm nada. Então, quando eu comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar com uma postura diferente dos meus colegas, né, de trabalho, que alguns tornaram-se meus amigos, eu percebi assim um olhar crítico, né? Ela está querendo aparecer, tá querendo babar os meninos, está querendo, sei lá, atrapalhar o trabalho da gente. Aqueles professores mais durões, que quando eles chegam na sala, os meninos ficam em silêncio absoluto, né? Mas eu nunca me intimidei, não, sabe? E eu procuro mostrar, inclusive uma vez, tinha um olheiro oficial lá no Salesiano, e um olheiro oficial do diretor, porque todo canto tem, né? Aí eu fui fazer uma aula com eles diferente, assim, diferente na pracinha, nas mesinhas, na pracinha de alimentação, que lá eles chamam pracinha de alimentação. Aí expliquei a eles o seminário que eles iriam apresentar. Eles formaram os grupos, deixei à vontade para que eles formassem os grupos. E eu disse, a gente vai, dei todo o beabá do seminário, e a gente foi, vamos dizer, ensaiar, preparar o seminário que eles iam apresentar lá na pracinha. Marquei que eles levassem todo o material que ia ser necessário para começar, né? Quem quisesse fazer em forma de teatro, né? Ou aula mesmo expositiva, do jeito que eles quisessem apresentar. Então, eles levaram o material e a gente levou para a pracinha para que eles preparassem, pois o olheiro passou e viu, e foi dizer ao coordenador que eu estava recreando com os alunos na pracinha de alimentação. Aí, quando o coordenador chegou de cabelo em pé, assim, assustado para mim, Aparecido, o que é que está acontecendo? Eu digo, nada, eles estão preparando o seminário que eles vão apresentar, porque fulano já foi dizer ao diretor que você estava aqui na pracinha recreando com os meninos em pleno horário de aula. Eu digo, eu acho engraçado, vocês pedem que a gente faça uma aula diferente para que os alunos realmente se envolvam e aprendam o conteúdo, né? Porque tinha também uma pontuação para o respeito à apresentação da equipe dos colegas, né? Que é para poder eles ouvirem também os colegas, tudo que os colegas prepararam. E quando a gente faz, aí passa uma pessoa, faz uma fofoca e gera um conflito desse. Eu digo, vá em cada equipe e olhe o que é que eles estão fazendo, que aí você depois me dá um retorno. Então, às vezes, tem professor que quer fazer um trabalho assim, diferenciado, como você explicou tudo aí, que é importante criar esse vínculo com eles, e muitas vezes a gente é criticado por isso, né? Mas eu não me incomodo, não, com essas críticas, não. Eu gosto de ouvir pessoas como você, porque aí eu fico com mais certeza na minha forma de trabalhar, né? E aprendo mais. Olha, de onde é que você está falando? Qual é o estado aí, Maria Aparecida? Pernambuco, Pernambuco, área metropolitana de Recife, certo. especificamente a cidade de Moreno. Moreno. Tá. Moreno. É uma cidade grande? Não, uma cidade Não, pequena. Não, pequena. uma cidade pequena.
O desafio é grande na escola pública, não é? Numa escola pequena. Muito grande, muito grande. Eu não me apresentei quando eu comecei a aula, que é uma grande falha minha, né? Porque eu acredito em trajetória situada. A gente tem que falar de onde a gente vem, por que eu estou falando sobre isso e quem sou eu para chegar aqui e falar de mediação de conflito, né? Qual que é a minha história? Então, vou me apresentar para eu poder, pra você vai entender por que eu estou falando disso. Eu comecei na educação muito, você falou que você se acha velha, né? Eu comecei na educação, eu tinha 18, quase 19 anos aqui em São Paulo. Existia uma secretaria aqui que chamava Secretaria do Bem-Estar Social. Foi na gestão da Luísa Erundina que essa secretaria se fez muito forte, porque ela convocou Marilena Chaui, Paulo Freire, Marta Suplicy, uma série de pessoas para trabalhar em centros de convivência e centros de juventude, para acolher dentro da favela mesmo, que era favela, não era comunidade, era favela, que era para morar as casinhas, eram muito paupérrimas mesmo, para fazer um trabalho lúdico com essas crianças e com essa população de rua tal, que era muito carente e sofria uma violência enorme, enorme, enorme. E eu fui uma dessas educadoras dentro desse polo. Então, tive esse privilégio, comecei trabalhando aí com o grande mestre Paulo Freire. Trabalhei em escola de educação inclusiva, trabalhei no Estado, com a educação de jovens e adultos, faço coordenação de uma rede de escola, agora vou fazer de uma escola específica, que é uma rede particular, é um desafio muito grande, assim, eu penei muito para aceitar esse desafio, porque acho que a coordenação exige muito da gente, porque a gente precisa fazer uma coisa que eu acho que é o teu maior desafio aí. Fazer com que esses teus colegas, com que os nossos colegas entendam que a gente está trabalhando junto. A gente não está trabalhando contra, a gente está trabalhando junto. E quando eles fazem isso, eles estão trabalhando contra. É tão mais fácil somar, porque o trabalho rende tanto mais. E eu tenho 53 anos. E às vezes eu vejo uma moçada que chega na escola e com um pensamento daquela década de 50 que eu mostrei aquela sala de aula. Então, eu acho que isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver com a nossa disposição. Tem uma pergunta que já me fizeram, eu fiquei pensando nela há muito tempo, né? Ser professor é vocação ou profissão? Eu acho que é as duas coisas, né? É uma profissão, mas também é uma vocação. Talvez essas pessoas que batam de frente com você não conseguem entender esse teu engajamento, esse teu comprometimento com essas crianças, essa tua rede afetiva com eles, só pensem com a cabeça de profissão. Eu sou profissional, venho para a escola, dou a minha aula, bateu a minha hora, vou embora, e é isso. E amanhã é uma outra turma, e ano que vem é outra turma, e as crianças e os jovens são os números da chamada. Mas ninguém é número da chamada. Cada número daquele ali, cada João, cada Pedro, cada Maria, é uma pessoa. A gente também já foi número de chamada. Eu nunca gostei de fazer, nunca fiz chamada por número. Não é? Inclusive, antes de iniciar, eu digo sempre a eles, alguém aqui se chama número 1? Aí, não, professora, eu digo, por isso que eu chamo vocês pelo nome de vocês. Até para poder a gente se conhecer. Uma vez eu ensinei numa sala que tinham 6 Tiagos. Pense na diferença. Era Tiago Coelho, Tiago Silva, Tiago não sei o quê, Tiago não sei o quê. E eu tinha que chamar pelo nome e olhar para o rostinho para poder aprender, né, conhecer cada Tiago dessa sala. Parece Porque que cada Tiago é um Tiago, cada né? Tiago é um Tiago. É isso. Aqui, na universidade, eu faço parte do colegiado do curso de pedagogia, né? Aqui na Universidade em Morumbi. E eu sempre procuro falar para as turmas que estão se formando e para quem está entrando. Já entra com um outro pensamento. Vai para a escola com outro pensamento.
Você é jovem, você pode aprender com os mais velhos, mas você também pode ensinar, desde que você esteja disposto. Quem está saindo da universidade, entenda que você passou todo esse período com um objetivo, que foi ser um transmissor, ser um compactador, ser uma pessoa que compartilha, uma pessoa que, né, eu gosto muito de fazer isso, eu faço muito isso com eles, que vincula, né? Não existe protagonismo de ninguém, porque quando todo mundo é protagonista é que a gente constrói. Então, saia da universidade pensando em criar e construir sempre no coletivo. Ninguém constrói nada sozinho, é sempre no coletivo. Parabéns pelo seu trabalho, Maria Aparecida, pela tua coragem. Obrigada, mas nem sempre é fácil. Não é, nunca é. Nunca é. Ainda mais quando você está assim há pouco tempo, né? Aí eles acham que você está querendo aparecer. Meu nome é Aparecida, mas eu não quero aparecer, não, viu? Eu faço assim porque eu sou assim. Inclusive, esse ano, é porque o Dom Jaime, eu estava em Sirinhaém. Aí eu fui selecionada para o estado, eu estava no município de Sirinhaém, como coordenadora, que ainda é um pouco mais complicado, porque eu nunca vi, meu Deus, uma desunião tão grande assim. Porque como é uma cidade menor ainda que Moreno, aí os coordenadores têm acesso direto com a secretária de Educação, principalmente as de lá, né? E como eu sou daqui, de Recife, aí quando eu cheguei lá em 2017, aí não, ela veio de fora, que é para nos atrapalhar. Gente, eu não vim para atrapalhar, eu vim para somar, eu quero aprender também com vocês, e aprendi bastante com algumas, né? E também eu acredito que tenho ensinado também algumas coisas a elas. Mas, assim, quanto menor a cidade, mais difícil de trabalhar. Essa parte, assim, de equipe. E nós temos que trabalhar em equipe. Aí, como eu fui selecionada, eu vim para o estado. Aí eu comecei aqui em junho, em sala de aula novamente, né? Aí eu percebi também, assim, algum atrito de alguns professores com o coordenador, quando o coordenador vai passar alguma informação, fazer alguma cobrança, que o professor não está inserindo isso, não está fazendo aquilo. A gente, o coordenador está fazendo o trabalho dele, vamos fazer um trabalho em equipe. Tu chegasse agora, não sabe nem o que está acontecendo. Eu digo, eu cheguei agora, mas eu era coordenadora. E eu sei que a cobrança é muito grande, né? Porque do jeito que eles cobram da gente, eles também são cobrados. E a gente precisa fazer o trabalho da gente certo. E precisa também manter a paz dentro da equipe, porque os alunos também percebem se a equipe não trabalhar em harmonia, não é? Com Sim, coerência, porque com cada pessoa coesão. vai falar uma coisa, né? É, Cada cada pessoa vai pessoa vai dizer. vai chegar na sala de aula com uma postura, né? Ainda mais nessa situação que está difícil, essa pandemia, não está fácil. Não está fácil. Eu digo, a gente precisa compreender. Muitos vivem numa situação muito difícil. Se para a gente que tem uma situação financeira melhor está difícil, imagine para eles que não têm, né? Então, a gente procura fazer também, mesmo durante as aulas, campanha de alimentos para doar para os alunos que não têm, que os pais perderam o emprego. Eu digo assim, a gente faz, não precisa sair espalhando, porque cada sala tem dois representantes, né? O representante e o vice. Aí eu digo, procurem ver, vocês que se conhecem, sem fazer alarme, procura ver quem é que o pai está desempregado, procura para a gente fazer feira para doar, porque está difícil. Quem não tem máscara para doar, porque o governo só doou 2 máscaras, né, para o ano todo, não é suficiente 2 máscaras para o ano todo. Então, a gente, em vez de reclamar, a gente precisa mostrar soluções, né? Criar soluções para o problema. Não adianta ficar reclamando do governador e dos políticos e não mostrar uma solução. Mas é Quando a difícil gente. Sim, ser diga, desculpa. educador, profissional e com amor é complicado. Não é Quando a fácil, não. gente falou sobre. Você não estava, né? Quando a gente fez a aula sobre pedagogia da paz. Eu dei uma aula de pedagogia da paz e eu falei exatamente isso.
Quando a criança vem para a escola, ela não é só ela. Não é só ela e a mochila e o material e o lápis e o apontador. É ela e toda a família e toda a realidade dela. Você não sabe se quando ela chega e ela é ríspida com você, ou se ela dorme na carteira, se ela comeu, se ela não comeu, se ela saiu de casa e a casa é uma situação de violência dentro de casa, que é uma realidade hoje. O pai vai embora, fica só com a mãe, às vezes só com a avó. Tem vários irmãos, a mãe tem conta para pagar, discussão, enfim, uma série de circunstâncias, é uma realidade horrível. Às vezes a pessoa teve uma perda de morte mesmo. Então, quando ela chega lá, ela está levando tudo isso com ela. E é muito desafiador. É muito desafiador. Porque, normalmente, essas são as crianças e os jovens ditos difíceis na escola. Normalmente são eles. Quando você vai conhecer a história dele, você vai descobrir que sempre tem uma situação de conflito, de violência, de tragédia, às vezes, na família, de ausência. Verdade. Então, assim, como é que ele vai manifestar? É na escola. Né? Em situações que tu nem imagina que tenham a ver com algo que eles estão passando, né? Eu tenho uma família conhecida que a menina, uma menina de 6, 7 anos, tá? Entrou agora na fase escolar. Ela perdeu o pai na pandemia de Covid. Então, ela tá numa fase ainda muito revoltada de não aceitar a perda daquele pai, que era um pai super presente na vida dela. E aí a mãe dela estava me contando que teve um dia na escola que ano passado, que a professora estava fazendo uma atividade de pais e ela não falou nada. Mas logo depois da atividade, ela arrumou briga com vários colegas. Sabe? Ela achou pretextos ali. Porque vocês decidiram tal coisa que não tinha a ver com pais, mas ela, sabe, entrou em conflito ali com vários colegas. Por quê? Porque ela estava ali machucada, né, com a situação de estar falando ali de pais e ela tendo perdido o pai dela na pandemia. Sim. Então, às vezes, um estopim não tem nada a ver com o que realmente está por trás do que tá acontecendo com aquela criança, né? Só conhecendo mesmo para te saber. Mas se a gente não conhece a escola, a realidade da escola, o bairro onde fica essa escola, que bairro é esse? Como é que é aqui? Tem violência? Não tem violência? Tem tráfico de droga? Como é que rola aqui nessa escola? O que falta aqui? As pessoas que moram aqui, tem falta de coisas básicas, que é o que a Maria Aparecida está dizendo. Falta de alimento, falta de produtos de higiene. É isso que está aqui em volta dessa escola? Quem é esse aluno que vem para essa escola? Qual que é a realidade desse aluno? Se eu não conheço a realidade da minha escola, a realidade do meu aluno, eu posso ter a melhor intenção, a melhor escola, a melhor docência. O meu trabalho, ele não vai acontecer. Não vai acontecer, porque ele não está considerando a realidade da minha comunidade, ele não está considerando a realidade do meu estudante. Eu preciso ter isso em mente. Eu posso ter todas as técnicas, todas as didáticas, todas as práticas. Não vale nada se eu não conhecer a realidade dele. Eu preciso conhecer quem é o meu aluno, quem é a minha escola, onde é que ela está, o que tem aqui em volta da minha escola. Porque aí você vai trabalhar a realidade dele. Porque você tem que entender que ele está levando essa realidade, quer você queira, quer você goste ou não, para dentro da sala todo dia que ele pisa lá. Conhecer isso é o que vai fazer com que você consiga fazer o teu trabalho. Porque senão vai ser você contra ele. E aí não adianta, você sempre vai perder. Boa noite, Glaucia. Bem-vinda. Boa noite, Glaucia. Acho que ela não está no... Ela está ouvindo? Acho que não. A Ariane está quietinha, não falou nada, Ariane. Fala com a gente, Ariane. Oi, eu tô aqui só ouvindo e anotando, na verdade, percebendo os paralelos assim sendo
feitos, e é óbvio que a gente se identifica, né, com muitas situações, com as realidades que a gente vivencia, né, no nosso cotidiano, na nossa jornada, e sem sombra de dúvidas, há visões bem distintas, né, até mesmo numa sala de professores, né, a gente vai encontrar diversos perfis de profissionais. Você vai encontrar aquele colega que por alguma circunstância ele está machucado e ele quer te desmotivar também sem ele se dar conta. Você vai encontrar um colega que de algum motivo ele desistiu, ele era muito legal, mas ele se decepcionou, talvez perdeu o tom, né? Ele desistiu. Você vai encontrar aquele colega que defende aquele posicionamento de: nossa, você tá querendo fazer demais, você não é Robin Hood, entra, faz o que tem que ser feito, deu e ponto final, né? E você vai encontrar aquele colega que dá o WhatsApp para os alunos contrariado e demora 7 dias para responder ou não responde, né? Então, o fato de ser amiga pessoal da Bruna, além de ser colega, ter sido colega de faculdade, construímos um caminho juntas, né? E vivenciamos mesmo que a distância, através dos meios digitais, o amadurecimento profissional uma da outra, né? Tanto como profissional como pessoa. E antes de começarmos, né, a nossa atividade, a gente estava constatando que está cada vez mais difícil algumas complexidades, seja no meio escolar ou bem como nas nossas esferas pessoais, né? Você já não sabe mais até que ponto algo pode ser considerado ofensa para algumas pessoas ou liberdade de expressão, né? Muitas vezes as pessoas confundem o manifestar uma opinião como uma tremenda falta de tato, né? De empatia, e acaba sendo grosseiro. Enfim, e isso vai muito de encontro, talvez Valéria possa estar falando algo equivocado, mas gerando aí atritos que poderiam ser evitados, né? Ficando muitas vezes no ar um sentimento de revanchismo, né? Mas o que eu vou dizer para a pessoa que me ofendeu em 15 de fevereiro de 2020, né? Por exemplo, e animosidades e muitas vezes até boicotes dentro da própria equipe de professores, né, que se torna o que acaba dando aquela sensação de espreita e você não se sentindo à vontade dentro do próprio ambiente de trabalho, onde seria um lugar que você teria que construir em conjunto. E mais que isso, é necessário a gente estar sempre atento e forte, né? Porque as demandas estão aí e esses jovens, como você, Valéria, colocou perfeitamente, eles acabam, sim, vindo para a escola na busca de ter um reconhecimento, um conforto, ou até mesmo, como diz a Maria, né, alguém que note que eles estão ali, né? Você não precisa ser o melhor amigo, mas você estabeleceu uma relação onde aquele momento, aquele 1, 2 períodos por semana, seja agradável. Dei por concluída uma missão no momento em que uma aluna me disse: feliz Dia dos Professores. Graças à senhora, eu percebi como é importante eu saber sobre política, buscar informações sobre política e assim eu poder reivindicar melhores condições para mim mesma, para minha família, né? E eu poder fazer acontecer algo na minha vida. Né? Tem muita coisa na tua fala. Eu acho que tá. Tem um eco? Não tem um eco? Acho que é algum microfone que está aberto. Agora melhorou. Já fechei.
Tem muita coisa na tua fala. Eu fui anotando algumas coisas, né? A primeira coisa que me chamou a atenção na tua fala foi a diversidade, digamos assim, dos profissionais que trabalham numa mesma escola e que ocupam a mesma sala dos professores. Essa sala dos professores conta história, não? Se a gente fizesse um filme sobre sala de professor, ia ganhar Oscar. Sai cada coisa na sala do professor, mas enfim. E você falou de alguns perfis que eu achei muito interessantes, né? O professor que já está desmotivado e que aí chega uma pessoa nova e que ao invés de ele olhar para a prática dele e pensar, o problema não é com a pessoa nova, o problema é comigo, sou eu, o problema sou eu. Por que eu estou desmotivado? De repente, seja mais legal eu fazer uma outra coisa. E, gente, faz parte da vida a gente escolher fazer outra coisa. A sala de aula, ou não, né? Você pode trabalhar com os estudantes de diversas maneiras, ela não é para todo mundo. Tem que ter uma personalidade, um pulso, um desprendimento, que não é todo mundo que tem. Isso não quer dizer que está errado. Você pode, de repente, lidar melhor com outras formas. Tem várias maneiras de você trabalhar pedagogicamente com um aluno. Aula particular, aula à distância, enfim. Você vai procurar qual é a tua área ali dentro da educação. Está tudo bem. O que a gente não pode, e aí a gente tem que ser, vou usar a tua mesma expressão, atento, é para quando a gente tem esse perfil de professor que sempre está levando crítica. E não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. Ele está sempre dizendo que aquilo que você está fazendo, em alguma medida, não está correto, é contra tudo que está estabelecido já na escola, porque já está posto. A escola, a didática da escola já está posta. Você está bagunçando tudo. Você está fazendo uma coisa, mas a gente não faz isso, a gente faz outra. Ele leva para você um problema que não é teu. O problema é dele. E faz parte da nossa sabedoria entender, não só na escola, mas na vida, o que pertence a gente e o que não pertence. Porque senão, a nossa mochila vai ficar tão pesada que a gente não vai dar conta de carregar ela. Então, a gente vai ter que começar a tirar umas pedras de dentro dessa mochila e carregar o que é nosso. O que não é nosso não nos pertence. Aí vem uma outra questão que me chamou a atenção na tua fala, que foi a questão da ofensa. Você falou que hoje as pessoas, não sei se foi exatamente isso, as pessoas às vezes confundem ofensa com opinião. E eu fiquei muito curiosa para entender melhor sobre isso. O que é ofensa e o que é opinião para você? E para quem é que você dirigiu, se tem alguma situação específica? Aonde isso aconteceu? E em que situação específica houve essa confusão? Porque na minha cabeça, por exemplo, ofensa e opinião, elas são muito claras. Eu consigo entender o que é ofensa e o que é opinião. Qual foi a circunstância que isso aconteceu? Eu queria que você contasse para a gente, já que você trouxe isso. Isso me chamou bastante atenção. Em que circunstância, né? Em que situação isso se deu? E a ofensa ela foi confundida com a opinião ou vice-versa. Você pode colocar isso, por favor? Claro, Valéria. Na realidade, é assim, ó, é uma frase, né, que até escutamos lá na nossa cerimônia de formatura em 2015, e ela ainda se faz muito atual, né, que é mais ou menos assim, a nível de sociedade, devemos ter cuidado no momento em que confundimos opiniões agressivas, invasivas sobre o outro como liberdade de expressão. Eu posso, né, dizer tudo o que eu quiser para você, né, mas é liberdade de expressão. Mas aí você diz em relação a mim, eu me ofendo profundamente, né? E isso, como que eu posso dizer? Essa frase, eu lembro que eu escutei ela na noite da colação de grau e ela ficou na minha cabeça, né? Porque
o coordenador, né, da Faculdade de Ciências Humanas, ele disse, né, como uma espécie de desafios que os profissionais que ali estavam se formando iriam encontrar. E realmente, eu vejo em diferentes esferas, né, hoje em dia a gente passa por uma questão em relação a isso, né? Principalmente em relação aos jovens no seu convívio do cotidiano ali entre eles, as dinâmicas estabelecidas entre eles. Muitas vezes eles usam pronomes de tratamento extremamente fortes e destrutivos até de certa forma, e muitas vezes legitimados por algumas músicas que eles escutam, né? Por exemplo, a Bruna é minha amiga, eu chamo a Bruna de piranha, de vadia, numa esfera onde, como eu posso dizer, numa esfera onde pode prejudicar ela, sem eu esquecer que eu posso estar chegando no ambiente de trabalho dela e falando com uma pessoa que é só colega de trabalho, né? Eu não sei, ou às vezes dentro da sala de aula eles usam palavras, xingamentos, referências que muitos, eu tenho certeza que com a pouca idade que tem, ainda não realizaram determinados tipos de experiência. Não sei se eu estou me fazendo ser clara, estou me expressando corretamente, não sei se essa reflexão que eu estou tentando trazer, ela faz algum sentido para você, Valéria, para Bruna, para Maria, né? Mas eu digo assim, ó, que muitas vezes, através dessas dinâmicas de eu falo tudo que eu quero, é liberdade de expressão, mas se o outro fala sobre mim, eu empurro uma classe nele, eu tento sair no soco porque o outro me ofendeu, né? E eles parecem, muitas vezes, nessa esfera, eles estão perdendo essa dimensão de olhar em relação ao outro. Como o outro se sentiu no momento em que foi chamado daquele pronome, né? Então, eu não sei qual foi o contexto desse discurso, desse coordenador em 2015, mas vamos pensar juntas, para ver se a gente consegue chegar num consenso. Todo mundo junto a gente pensa melhor. Veja, os jovens, eles têm uma dinâmica de vida, foi o que eu falei, né? Eles levam a realidade deles para dentro da sala, que às vezes não é a nossa. Então, por exemplo, eu na minha família, vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho 5 filhos. Em idades diversas, a minha filha mais nova é a Nina, ela tem 17 anos. Meus filhos têm entre 17 e 29 anos, tá? Então, dentro da minha casa, a minha filha de 17 anos, vou colocar ela vai para o colégio, certo? Ela estuda numa escola pública. Todos os meus filhos saem de escola pública. Ela vai para uma escola pública. Aqui dentro da minha casa, a gente não ouve funk. Eu vou falar de uma maneira bem clara, que eu acho que talvez exemplifique melhor do que a gente, às vezes, tem um pouco de receio a determinadas palavras, né? A gente está numa sala, somos professores, e a gente tem que falar abertamente, que é assim que a gente consegue entrar numa reflexão aqui positiva. Quando ela vai para a escola, por exemplo, ela não ouve funk em casa, certo? Muitos colegas dela ouvem. Quando ela chega lá, às vezes ela me fala isso, mãe, às vezes eles estão eles levam uma caixinha de som, não sei se isso acontece com vocês, eles levam uma caixinha de som, e aí eles colocam Anitta, eles colocam MC não sei quem, MC não sei que lá, eu nem lembro os nomes, eu realmente não lembro os nomes, eu não diria aqui para vocês. E são essas letras mesmo, que ela sentou, não precisa nem ir longe. Eu vi no comercial da Rede Globo, TV aberta, no intervalo de um programa, um programa de cultura, no intervalo dele, a propaganda da Som Livre. E aí entrou um grupo, né, cantando, sabe aquela musiquinha de quando nós éramos criança, que era se essa rua fosse minha? A letra da música dele era se essa bunda fosse minha.
se essa bunda fosse minha, num ritmo de funk mesmo. E eu tomei um susto na hora, porque eu falei, gente, é isso mesmo que ele está falando, se essa bunda fosse minha? Mas isso daí foi para a televisão, porque isso daí está na rua, isso daí está na escola. É isso aí que eles ouvem mesmo. A minha filha não ouve isso. Quando ela chega lá, o colega dela está ouvindo. Por quê? Ela está levando da casa dela o que ela ouve dentro da casa dela. O colega dela está levando para a sala o que ele ouve na casa dele. Na casa dele, tá tranquilo ouvir se essa bunda fosse minha. Agora, a sala de aula tem que ser território neutro. Não é o meu território, não é território da Nina, que é minha filha, não é território do colega dela. É território de todos. E ele tem que ser neutro. Portanto, dentro da sala, algumas regras têm que ser colocadas. Mas isso a gente não coloca no meio do negócio, entendeu? Com a história andando. A gente coloca antes. É como um debate, como qualquer coisa. Olha, as regras são o seguinte. Dentro da minha sala, e esse acordo é tácito, tá? Ele é coletivo. A gente coloca no quadro e a gente pode fixar um papel com as regras, tá? Então, assim, ó, viado, porque eles se tratam assim. Um chama o outro de viado, né? Ok, aí você vai chamar a atenção, ele vai dizer, mas é um animal, professora, porque eles são sagazes. Você vai dizer, tudo bem, mas dentro da sala, nós não vamos usar esse tipo de palavra para chamar o colega, tá? Chama ele pelo nome, se ele chama Guilherme, chama de Gui, se ele chama Luciano, chama de Lu, mas você não vai chamar de viado. E você tem que falar. Você não é assim, você não vai usar essa palavra, porque parece que você é muito pudica, entendeu? Você não vai usar a palavra viado dentro da minha sala, tá bom? É um acordo. Nós não vamos usar a palavra viado para falar com o colega. A gente não vai cantar se essa bunda fosse minha dentro da sala de aula. Lá fora, você ouve? Dentro da sala de aula, não. Então, esses acordos, eles têm que ser construídos no coletivo. É fácil? Não, ninguém falou que é fácil. É difícil, mas são acordos. Então, assim, faz um círculo. Primeiro dia de aula, e a gente vai ter essa oportunidade semana que vem. Como é que foi seu dia? Como é que foi suas férias? Tal. É conversar também, né? Chegar e dizer assim, ó, chega de conversa aí, desliga esse celular. Tá, coloca ali. Abre aí, vamos lá, gente, vamos lá, ó, sem tempo a perder, página 24, capítulo sei lá o quê. Fulano, olha para frente, desliga esse celular. Você já perdeu a sala aí. Você está percebendo como é que você está falando? É tudo naquela correria já impondo. Regras e normas são construídas em coletivo. As nossas regras na sociedade não são construídas assim? A gente não tem uma eleição? A gente não vota? A gente não vota para essas pessoas que são os nossos representantes falarem por nós e decidirem as regras, que ainda assim tem participação popular para decidir se elas passam? Não, eu já estou falando de conduta coletiva. O que é a sala de aula? Sala de aula, esse espaço, é uma construção coletiva. É nisso que eu vou... Entende? Agora, vou abrir um parênteses aqui de uma ressalva muito importante, Ariane. Ofensa, ela é muito diferente de opinião. Isso que eu estou falando, que eles fazem na sala de aula, nem é opinião. Né? E também não é ofensa. Isso é como eles se tratam. É uma outra coisa. Quando a gente fala de opinião, é quando eu vou falar de uma pessoa, né? Ou de algo. Quando eu estou emitindo alguma coisa sobre algo. Eu vou considerar aqui que é sobre uma pessoa. Então, se eu, como colega, chego para uma pessoa e digo assim, olha, a Bruna, me desculpa, Bruna, vou usar você como exemplo. Olha, a Bruna, ela é mau caráter, tá? Porque ela... N motivos. Sei lá, eu gosto de batata frita e ela não gosta de batata frita. Para mim, isso é mau caratismo. Isso é uma ofensa. Eu estou emitindo uma opinião sobre a Bruna ofensiva, porque eu estou falando sobre uma questão que tem a ver com dignidade humana. Eu estou falando do caráter dela. Isso é ofensivo. Isso não é opinião. Né? Não dá para eu tratar isso. Não, isso é liberdade de expressão. Estou aqui falando o que eu acho. O que eu acho é que ela é mau caráter. Você percebeu, mais ou menos, esse campo é minado. Mas a gente consegue
identificar onde é que a gente vai pisar para trilhar um caminho sem susto. E aí é na construção. Não é fácil. Ninguém falou que era. Mas é possível. Você levantou a mão, né, Maria Aparecida? Eu, ouvindo você e ouvindo a Ariane, aí me veio à mente. O ano passado, eu trabalhei muito com eles, inteligência emocional. Não descartando a inteligência intelectual, não é? Que é muito importante, até porque a gente está lá na sala também para isso, né? Mas a gente precisa. Eu gosto de fazer esse acordo de sala que você falou aí, eu sempre faço esse acordo de sala com eles, mesmo quando eu trabalhava com Fundamental 2 e agora com o ensino médio. E antes, eu gosto de me apresentar, falar um pouco sobre mim, a minha família, feito você fez agora. Eu tenho 5 filhos, entre 29 e 17 anos, né? Então, eu digo, eu sou casada, tenho 2 filhos, aliás, tive 4, morreram 2. Aí saio contando a minha vida para deixá-los à vontade para falar um pouco da vida deles. Os que não querem falar, eu respeito, né? Não querem falar, aos poucos eles vão contando a mim, né? No particular, no privado, a vida deles, aos poucos eu vou conhecendo. Mas uma tecla que eu bati muito com eles foi a inteligência emocional, até porque o mercado de trabalho, somente para os que são do ensino médio, né, e os do terceiro ano, o mercado de trabalho ele está cobrando muito mais inteligência emocional do que inteligência intelectual. Inclusive, os bancos preferem pegar pessoas que não sabem bem, têm a formação, mas não têm a prática, né, do que acontece dentro do banco, para o banco ensinar o perfil dele. Porque quem já tem a prática vem cheio de vícios. Então, os bancos, principalmente os privados, eles não querem pessoas que vêm com vícios de outros bancos, né? Com normas de outros bancos. Então, a gente trabalha muito essa inteligência emocional, o autoconhecimento, conhecer suas emoções, né? Ter empatia pelo outro, conhecer as emoções do outro, né? Se automotivar. Então, a gente trabalha muito isso, eu gosto de trabalhar muito isso com eles, para evitar justamente essa confusão entre opinião e ofensa, e evitar certas opiniões. Eu digo a eles, tem coisa que a gente pensa, mas a gente não diz. Não é por covardia, é por educação, por ética, por empatia, né? Você não é obrigado a gostar de todo mundo, de todos os professores. Os professores não estão aqui para que os alunos gostem apenas deles. Eles estão para passar o conteúdo. Claro que eu prefiro também que eles gostem de mim, né? Eu gosto de criar vínculo com eles. Mas é importante, a gente conhece todo mundo na sala, vocês se conhecem, tem os grupos, é normal, tem as afinidades, né? Às vezes porque mora perto, porque se reconhece no outro, mas uma coisa que a gente tem que fazer é respeitar o outro. A sala de aula não pode deixar de haver o respeito, né? Sem o respeito, a gente não consegue nada. Então, isso é a minha opinião, assim, sobre isso que a Ariane falou, essa frase que esse coordenador falou, né, de opinião e de ofensa, eu procuro trabalhar com eles assim. A inteligência emocional, se você conseguir alcançar essa inteligência emocional, claro que não é de uma hora para outra, né? Eu digo sempre a eles, eu não posso cobrar de vocês a inteligência emocional que eu já tenho, porque eu já tenho 57 anos, né? Vou fazer, eu já me considero com 57. Daqui a 3 anos eu sou idosa, vou procurar minha carteirinha do Estatuto do Idoso, mas com a cabeça de 18, viu? Com a cabeça de 18, 20, assim, no bom sentido, né? A cabeça jovem, aberta, para o novo, mas com respeito, né? Sem desrespeitar, sem ultrapassar os limites. Era isso que eu queria falar. Tem uma coisa que é muito legal, eu falo bastante isso com os jovens, que é esse lance de... Eu falo bastante com eles assim, né? Que eles falam, não, mas a gente fala assim mesmo, tal. E eu falo isso, inclusive, para os meus filhos. Eu sempre falei isso para eles. Tem o que você fala na mesa do boteco
Sabe quando você está com seus amigos na mesa do boteco? Tem o que você fala ali na mesa do boteco e o que você pode falar quando você está no seu trabalho, quando você está na escola, quando você está na vida. A vida não é a mesa do boteco. Quando eu estou na sala de aula e eles estão nessa... eu sempre falo, a sala não é a mesa do boteco. Não é tudo que você fala lá no barzinho, você pode falar aqui. E isso é exercício para a vida. Isso é exercício para a vida. E tem muito essa questão também de trabalhar a empatia, né? Qual é a diferença da ofensa da liberdade de expressão? Né? A ofensa, a liberdade de expressão, ela vai ferir alguém, vai deixar alguma minoria, vai deixar alguma pessoa machucada com aquilo que tu está falando de forma pessoal ou não, né? Então, eu acho que dá para trabalhar isso, né? Qual é a diferença da ofensa para a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é tu conseguir falar aquilo que tu pensa e ser validado e ser ouvido sem ofender alguém. Né? E dá para fazer isso. A gente pode falar mal do presidente sem ofender ele. É difícil, mas a gente pode sentar. Sim. A gente está Eu digo aí, a gente fala da coisa errada, né? Sim. Que a pessoa está fazendo. E não do lado pessoal. A vida pessoal de cada um pertence a cada um. Eu sei que tem gente que me critica. Essa professora já aí, velha, aí cheia de tatuagem. E eu fiz a minha primeira tatuagem com 50 anos. E não estou nem aí para o que falam, o que falaram. Né? Eu já sou dona do meu nariz. Já tenho 2 filhos adultos casados. Até quando eu fiz a primeira tatuagem, meu filho reclamou comigo porque eu fiz uma tatuagem de rena quando eu tinha 16 anos, e quando você tinha 16 anos, você não sabia o que você queria da vida, não. Depois de adulto, sim, é que você sabe o que você quer da sua vida. Aí agora você já pode fazer, se você quiser fazer uma tatuagem, né? Mas, assim, e também com limite, que evitar coisas assim. A minha opinião, digo, evitar a tatuagem, porque eles perguntam, professora, que a senhora tem tatuagem? Ninguém reclama, ninguém fala. Eu digo, olha, eu não tenho nenhuma tatuagem que ofende ninguém, nenhum palavrão, né? Não tenho uma tatuagem de palhaço, porque quando os policiais pegam, pode até não ser proposital, mas tem um significado, então a gente precisa saber o que é que a gente vai tatuar no corpo da gente, porque é uma coisa que não vai sair nunca mais, né? Mas se gostarem, gostaram, se não gostarem, para mim, eles morrem de rir quando eu digo assim, beijinho no ombro, né? Que eu sou assim, eu sou eu e procuro respeitar cada um do jeito que cada um é, né? Mesmo que não concorde, eu digo a eles, a gente pode criticar o governador? Pode criticar o deputado que está fazendo uma coisa errada, o presidente da República? Pode até fazer uma crítica construtiva dentro da escola? Pode. Agora, vai fazer a pessoa para não virar fofoca? Né? A gente pode fazer uma crítica construtiva, a gente pode ter uma opinião, mas a gente não pode ofender, porque a gente tem que ter empatia, fazer com o outro aquilo que a gente quer que faça com a gente. Né? Se eu não quero que falem mal de mim por trás, eu prefiro que falem na frente, então eu vou fazer a mesma coisa, agora eu vou fazer com a pessoa. Né? Não sair espalhando pela sala ou pela escola. Então, eu acho que essa mediação de conflito a gente tem que ir também por esse caminho. Porque, às vezes, professora, fulano não fez atividade. Aí eu digo assim, olha, quando eu chegar na pessoa, aí eu vou ver se fez atividade ou não. Tá bom? Você já tem a sua vida para tomar conta, que já é muita coisa. Cada um toma conta da sua vida, deixa que dos outros alunos eu dou uma olhadinha. Aí também eles não dizem mais nada, entendeu? Agora, sem grosseria. Uma vez eu estava aplicando uma prova de um colega de matemática, né? Eu não sei se é característica dos professores de exatas, né? Eles são muito durões, assim, os professores de exatas, pelo menos o que eu... Raríssimas vezes um professor de exatas ou uma professora de exatas que, me desculpem as ausentes, que seja assim mais flexível, mas os professores de exatas, eles são mais duros. Aí o aluno perguntou a data, ele era professor de 2 turmas só da escola, ele estava aplicando em uma sala e eu estava aplicando na adjunto, né?
Aí apareceu uma dúvida lá na sala que ele estava, e quando ele saiu para tirar a dúvida lá na sala que eu estava aplicando, o aluno estava me perguntando, professora, que data é hoje? Mas ele foi tão grosseiro com o aluno, sabe? Que na hora eu tive vontade de dizer assim, vai com calma, que aqui na sala, eu estou na sala. Eu achei aquela postura dele um desrespeito comigo, mas eu não ia piorar a situação, né? Porque se eu dissesse assim a ele, ó, vai devagar, que o aluno perguntou a minha data, não foi a você. Aí eu já ia criar outro problema, né? Dentro do meu direito. Porque na sala quem estava era eu. Ele não tinha nada que chegar já gritando, mas ele já entrou gritando. Não, não interessa a data, que data não dá nota a aluno nenhum. Eu fiquei assim, chocada, né? Mas fiquei na minha. Aí depois fui na sala e disse a ele, professor, por favor, quando o senhor entrar na minha sala, mesmo que o senhor é professor também na mesma sala, mas se eu estou na sala, se é a hora da minha aula, aí o senhor veja lá como fala com os meninos. Se quiser reclamar, chame a parte e reclame. Porque eu não gosto de trabalhar assim, né? Eu acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar. Agora, cada um tem que respeitar o espaço do outro. É isso que tem que se fazer. A Ariane colocou aqui, eu abri o chat agora porque eu não tinha aberto, eu abri agora para ver, porque estava entrando e que aí cortou a mensagem dela. E ela está dizendo se ela talvez não tenha sido clara ou confusa. Não, não, Ariane. Talvez eu que não tenha entendido. Mas foi perfeito a maneira como você colocou. Aliás, você colocou muito bem colocado. Foi perfeito. Eu entendi o que você quis dizer, numa certa medida. Então, se eu não entendi, eu que peço desculpas. E eu quero contribuir assim com uma ideia que eu tive agora, que assim, ó, vou entrar numa rede nova, né, onde eu não sei nem que turmas eu vou pegar, qual escola, não sei nada. Minha vida é uma incógnita daqui das próximas semanas. E eu estou pensando muito em dinâmicas de como chegar nesse espaço que eu não conheço, eu não sei quem são os meus alunos, e como ir construindo tudo isso. Eu acho que o início de ano letivo, ele é, de certa forma, um catalisador, sabe? De tu definir algumas regras do jogo ali. De tu definir que tipo de professor tu é. Aquela coisa, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica. Eu acho que esse é o momento de que tu chega na sala de aula, tu pode já começar conhecendo os alunos e combinando o que tu aceita ou não, o que a turma aceita, né? Falar dessa questão dos apelidos aí que a Ari trouxe, né? Que pode machucar as pessoas. Isso também tu pode trabalhar já o bullying, já junto disso, né? Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento de início, né? De recomeço aí de ano letivo para trabalhar tudo isso como a gente quer que o nosso ano letivo ele seja encaminhado. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar. É isso, a gente está pegando um começo. Uhum. Né? Eu acho que, por exemplo, agora, esse final de ano foi muito confuso, quando eles ficavam uma parte em casa, uma parte na escola, e um grupo par, um grupo ímpar, depois não, fica todo mundo em casa de novo. Não, agora vem todo mundo. Isso ficou muito confuso. Confuso para você criar dinâmica de trabalho, confuso para você organizar o teu trabalho também. Então, agora, pelo menos, vamos torcer para isso, não é? Porque agora que as crianças estão sendo vacinadas, eu espero que essa variante nova, que é menos agressiva, mas contamina muito mais, né? Que ela dê uma trégua para a gente, com a vacinação das crianças, para que a gente possa ter um ano de paz, um ano letivo mais organizado. Porque aí, esse começo, é isso aí que a gente tem que fazer. A gente vai conseguir trabalhar essa questão, porque eles vão vir com tudo para a sala de aula, eles vão vir com tudo. E muita criança ficou muito tempo dentro de casa, e aí ela vem com aquela testosterona nas alturas, os meninos, né? E aí eles querem empurrar, eles querem brigar, eles querem, enfim, eles querem tudo, é o tal do protagonismo, né? Exercer o seu poder dentro ali da escola. Então, esse é o momento da gente fazer essas mediações que eu falei lá. Vamos tentar conversar, colocar as regras,
dizer para eles como é que a gente vai fazer para ser um semestre positivo para a gente, né? Como é que vai ser isso? Organiza isso com eles. No segundo módulo desse curso, eu vou dizer para vocês que, além de mediadores, vocês vão também ser multiplicadores. É muito importante que você tenha um aluno mediador. Então, você vai formar o teu aluno mediador. Porque se você não tiver um aluno mediador, você não tem como mediar sozinho esse conflito. Então, a gente vai aprender isso na prática. Então, eu sou um mediador, eu vou multiplicar isso, levando isso na minha escola. Leva isso para a tua escola. Leva isso para o teu colega. Olha, dá uma olhada aqui nesse book. Eu fiz um curso, cara, um cursinho, aí tá, uma coisa curtinha, mas eu aprendi umas coisas que acho que vai ajudar a gente nesse semestre. Vamos trabalhar junto? O que você acha? Olha aqui, ó. Aqui tem um passo a passo. Como é que a gente vai fazer? E aí, o que você acha? Vamos ver, dentro da turma, quem é que a gente pode pegar para ser um aluno mediador com a gente? Já vai organizando esse território no começo da semana, começo desse mês. Não adianta você só chegar e meio perdido ali. Já vai conhecendo. Eu vou para essa escola. Qual que é essa escola? O que tem aqui? Como é que é essa minha sala? A Bruna, por exemplo, vai para um lugar que ela não conhece, né? Primeira coisa é conhecer. Quem são os meus alunos? É legal ouvir a história de cada um. Eles adoram, porque pensa que para eles também é um momento de troca. Esquece isso de eu vou para o primeiro dia e vou tacar alguma coisa ali, vou, né, começar com matéria e tal. Vamos abolir um pouco essa coisa conteudista, né? Vamos fazer um círculo, vamos sentar ali todo mundo. E a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente faz isso, para não expor uma pessoa ou não deixar ela se expor e perder o controle dessa exposição. Porque aquilo que é dito ali naquele círculo pode ser usado fora dele lá no intervalo. Então, você tem que ter o controle desse círculo que você vai fazer, né? Cada um contar um pouquinho. Me fala aí, como é que foi para você esse período? Teu nome, quantos irmãos você tem? Tem irmão aqui na escola? Ah, eu tenho um irmão, meu irmão estuda de manhã. Ah, eu tenho irmão, sei lá, que está no 8º. Eles adoram falar sobre a vida deles. Ah, minha mãe vem aqui de vez em quando. Ah, meu pai está desempregado, né? Porque, né, tá difícil, né, tal. Eles vão falando essas coisas. Vai ouvindo eles. E tenta, na medida do possível, guardar um pouquinho de cada um. Porque quando você falar com esse menino, com essa menina depois, e se chamar pelo nome, você já está ganhando. Lembrar de alguma coisa que ele falou. Ah, você não gosta, né, disso. Ah, teu pai não sei das quantas, né? Sei lá, lembrar um detalhe que ele contou, ele vai para caramba, a pessoa tem esse hein? Ele vai até te olhar meio assim. Eles fazem isso. É uma coisa muito curiosa, tipo, tá falando comigo? Nossa, ela... é de mim que ela tá falando? Tipo assim, nossa, ela me percebeu. É muito nítido. Isso é muita carência. Eles são muito carentes. As famílias das nossas crianças, eu convivi muito com crianças de periferia. E moro na periferia. O meu bairro onde eu moro, quem mora de periferia? A minha escola é uma escola de periferia. Então, que é completamente diferente da escola particular, onde eu sou coordenadora, que é completamente diferente de onde a minha universidade, por exemplo, o meu trabalho, está inserida. São contextos diferentes, percebe? São alunos completamente diferentes. Na escola particular, eles são todos uniformizados, por exemplo. Todos uniformizados. Criança chegou, está sem a camiseta, o professor vem me perguntar, o que a gente faz? Manda voltar? Está sem a camiseta, né? Na escola pública, você não vai cobrar uniforme. Você vai falar, vai voltar porque está sem a camiseta? Então, perceba, são realidades. O menino vai com o que ele tem. Às vezes eles vão de chinelo. Eu já tive aluno aqui que vai de chinelo. Você fala, poxa, de chinelo não, né? Põe um tênis. Ih, pronto, tá muito calor. Mas você não vai falar para ele voltar, vai. Isso quando não vão de chinelo no frio, né? Eu que moro aqui no Rio Grande do Sul, acontece muito. E às vezes, ele tá com calor, mas às vezes ele não tem tênis. Às vezes ele não tem um sapato para ir para a escola. Então, o contexto da violência, gente, ele é muito, sabe, não é tão simples assim. Não é só ali onde ele se apresenta. Ele começa lá atrás, começa lá na casa dele, lá com a família dele. Então, vamos aproveitar esse começo para conhecer esses estudantes,
entender de onde eles vêm, qual a história, o que eles trazem, o que eles contam para a gente. E a gente tem que ser mais próximos deles. Claro que nem todo mundo tem essa facilidade. Eu tenho colegas que não são assim. Eu tenho colegas que dizem isso. Eu não estou indo para a escola para ser amigo de ninguém. Você ser amigo dele, ele te monta. Quero ver, não sei como é que você consegue dar aula assim. Já vi muito isso na sala de aula. Já vi colegas também, por exemplo, que sai da sala e todo mundo sai da sala junto com ele. Ele sai da sala para pegar uma outra sala, aquela turma sai da sala também, vai para o corredor. Aí vem e fala, todo mundo para dentro, sei o que lá, e começa aquela gritaria, aquele algazarro. Eu falo, gente, para que isso tudo? Né? Então, assim, caramba, né? Conversa, vamos conversar? Você gosta de ser tratado com grito, né? O tempo todo? Assim, são organizações, são normas, são disciplinas. É um trabalho, gente, a escola é um trabalho que você sozinho, você não dá conta. Você tem que fazer parceria. O coordenador tem que ser seu parceiro. Sabe? Tem que jogar com você. O professor da sala do lado tem que ser seu parceiro, tem que jogar com você. Tem que estar todo mundo no mesmo time. O objetivo não é fazer gol. Então, o time tem que jogar junto. Só que, cara, tem uma pessoa que é melhor sendo lateral direito. O outro é melhor sendo atacante. O outro fica no gol. Então, cada um tem uma facilidade. Tem o professor que tem esse perfil de conversar, bater papo. Tem o professor que é mais reservado. Ele não tem essa intimidade. Cada um tem um perfil que a gente não pode derrubar o trabalho do colega. Porque aí não tem a ver com perfil. Aí tem a ver com caráter. Aí tem a ver com ética. Aí tem a ver com outra coisa. Perfeito, Valéria. E eu quero combinar com vocês também, aproveitando que a professora Valéria está aqui para ela falar como fica melhor. O nosso próximo encontro, né, que era para ter sido hoje a gente fez o de ontem. Como fica para vocês, meninas, prof? Prefiro ouvir vocês primeiro. Eu sempre ouço primeiro, depois eu falo. Como é que é para vocês? O que vocês... Por mim, do jeito que vocês combinarem, tá tudo certo. Se quiserem para amanhã, se quiserem deixar para outra semana, tudo certo. Não tenho problema nenhum. A Ariane, o que ela acha? Bem tranquilo. Vou da disponibilidade da Valéria e da Bruna sem problemas. Estou usufruindo do meu recesso, então é bem tranquilo, a gente se adapta. Deixa eu olhar, fazer uma consulta aqui bem rápida. Tá. Porque, assim, sexta-feira, vou abrir a minha intimidade agora. Eu sou judia. E às sextas-feiras, a gente faz toda sexta-feira, né? Shabá para quem é judeu. Então, a gente acende vela. E aí eu vou olhar aqui agora que horas que é a nossa abertura aqui do Shabá, para eu poder saber. Eu acho que é muito mais legal quando você dá continuidade numa coisa, porque as ideias se amarram e você não fica, tipo, eu falei uma coisa semana passada, e aí agora eu vou falar uma outra, fica muito distante, né? Então, eu gosto mais quando a gente faz essas conexões. Eu vou ver aqui, para as aberturas do meu Shabá amanhã, porque se para vocês, por exemplo, está tudo bem se a gente entrar para essa aula mais cedo, não entrar às 19, por exemplo, entrar às 17, como é que é isso para vocês? Por mim, está ótimo. Não tem problema não. Eu quero saber, esse e-book vai ficar, você vai enviar, Bruna, para o e-mail, é? Sim, vou enviar. Ótimo, excelente. Amei, viu? Parabéns, Valéria, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço a atenção de vocês por estarem aqui, ficarem esperando. Que olha, gente, o pôr do sol amanhã é depois das 6h30. Então, a gente pode? O que vocês acham? Vamos marcar para amanhã às 17? Que Vamos. tal? Por mim, tudo certo. Tranquilo. Tá bom. Então, a gente marca para amanhã, deixa eu já anotar aqui. Amanhã às 17.
Porque a gente amarra as ideias, eu acho que fica mais bacana quando a gente faz isso, dá um sentido maior, né? E aí, amanhã, quando a gente encerrar nossa aula, eu já começo a mandar para vocês o e-book. Eu queria combinar com vocês um encontro que é um retorno disso. Vocês leram o e-book? Vocês aplicaram alguma coisa na prática? Como é que foi a primeira semana de aula, primeiro mês de aula? Foi válido para vocês? Conseguiram aplicar alguma coisa? O que vocês aplicaram? O que não deu certo? Para a gente fazer, sabe, esses ajustes, esses acertos? Porque esse curso é um curso de intervenção, gente. É para colocar a mão na massa, né? Então, a gente hoje falou de coisas teóricas, que é muito importante a gente saber. Porque a gente não adianta a gente falar de prática se a gente não conhece a teoria, a gente não conhece sobre violência, quais são os números da violência, onde ela se dá, né? Agora, a gente vai começar a falar sobre prática. Como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou instaurar isso? Como é que eu vou mediar um conflito? E o e-book é uma ferramenta. Eu acho muito importante a gente instrumentalizar, mas também reciclar o instrumento. Então, o que a gente faz? O que foi positivo? E eu quero ver com vocês, queria que vocês pensassem nisso amanhã, me trouxessem nisso, para a gente marcar, né, Bruna? Um encontro dessa turma, um pós-curso, para saber, foi útil? Aplicou alguma coisa? O que não deu certo? O que não funcionou? Para a gente fazer esses acertos. E aí eu queria que vocês pensassem nisso para a gente depois conversar. Perfeito. Ótimo. Bom, então da minha parte é isso. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, tiverem mais alguma pergunta, algum pedido, me peçam dinheiro, porque não tem nem para mim. Talvez eu peça para vocês. Mas, enfim, agradeço muito o tempo de vocês, essa disponibilidade enorme, essa troca. Eu gosto muito quando as pessoas falam, assim, como a gente está conversando aqui, né? Eu acho que eu já falo demais, né? Desculpa. Da minha parte, eu peço desculpa se eu falei demais, porque eu acho que eu tenho que me controlar, ouvir mais, falar menos, mas é o meu jeito de ser esse mesmo. Onde eu chego, eu já chego assim, falando, perguntando logo tudo, quero saber de tudo, como é, como não é o meu jeito. E parabenizar vocês, eu amei, foi excelente, excelente. Só agradecer. Gratidão. Obrigada, gratidão, querida. Me gratidão. agradeço a Prof. Valéria pelo tempo aqui disponibilizado para nós. Muito obrigada mais uma vez, Valéria, pela contribuição. Sempre muito enriquecedora aqui nos nossos debates. Uma gratidão mesmo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Falar é comigo também, viu, Maria Aparecida? Filha de italiano, né? É o que a gente mais faz. Inclusive, meus filhos falam assim, se amarrar a mão da mamãe, ela não fala. E eu não falo mesmo. Eu já tentei ficar assim, ó. Não sei se vocês já tentaram. Alguém já tentou fazer isso? Só falar, então, boa noite, como vocês... Assim, sem mexer nada. Parece que não sai, parece que eu tô travada, sabe? Parece que tem alguma coisa aqui. Eu tenho que ficar, então, e tal, não sei o quê. Às vezes eu até fecho a câmera, assim, quando eu tô falando com... Imagina, universitário, eu fecho. E às vezes eu escuto assim, eu aposto que ela tá gesticulando. Eu tô mesmo. Já conhecem. Já. Eu vou finalizar aqui a nossa gravação. Depois eu vou mandar para o e-mail também, tá?